Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui. Para você que não me conhece, me chamo Luciano Comparim, sou um especialista em Price Action. Se você quer aperfeiçoar, dar uma renovada aí na questão da visão do Price Action, está precisando de um ajuste no refinamento, seja muito bem-vindo ao canal. Existe uma playlist aí do canal já repleta de conteúdos para quem deseja operar desde a parte mais simples, compreender as tendências do mercado e os refinamentos de uma entrada. Então tem tudo aí, praticamente é um curso completo aí, pessoal, na playlist do canal. Para quem é o mais antigo aí, o vídeo passado, pessoal, eu trouxe a respeito de um outro scalp que eu ensino aos mentorados aí, né, que é baseado no FVG. Normalmente, esse scalp ele se dá muito bem quando você pega uma linha de colapso ou euforia, certo? Então, quando o preço ele estica, ele vai dar um favorecimento para você fazer suas entradas naquilo ali. Porém, hoje eu vou dar uma esmiuçada para vocês aqui, como que você pode fazer para você seguir, no mínimo, a tendência do momento, mas não a tendência dos candles, a tendência terciária. Então, assim, pessoal, toda vez, deixa eu pegar aqui uma canetinha pra gente. Toda vez que o mercado fizer um movimento desse na terciária, você vai ter a expectativa de realizar trades que tenham ficado o FVG aqui. Para quem quer entender sobre esse scalp, o vídeo o último vídeo postado no canal é a respeito justamente dessa chave do FVG. É uma chave de virada? Pessoal, é uma chave de virada fenomenal. Então hoje eu vou dar uma esticada a respeito dos conteúdos, né? Como que você pode aplicar essa técnica de forma sadia, de forma salutar. E sem delongas, vamos direto aqui pro mini dólar. Então aqui, ó, eu peguei o mini dólar do dia 28 de janeiro, né? 28 de janeiro. No caso, para mim aqui ainda é hoje, né? Então hoje, terça-feira. Então, olha só. Primeiro vamos entrar aqui no ponto onde a gente vai entrar aqui na questão de como operar de forma satisfatória esse trade. Então esse trade, pessoal, quando você opera a favor de uma tendência macro, logicamente que vai ficar muito mais saudável. Então se você pega uma tendência aqui na secundária, ela está de baixa, formando seus pullbacks, beleza? Aqui vai ter um monte de FVG que pode ficar. Onde que eu vou dar preferência? Quando esse mercado virar, novamente, finalizar esse pullback. Se ele está numa tendência de baixa, eu posso dar preferência para as vendas. Então, nesses pontos que ficarem FVG, é onde eu posso dar preferências para venda. Porém, a tendência terciária ela é muito bem respeitada. Então, por exemplo, se numa tendência terciária eu percebo que o mercado fez isso aqui, ó, já fez isso aqui, então eu vou ficar atento aos pontos que o mercado tiver aqui de gapzinhos, né? Os FVGs da vida, né? Então, por exemplo, ó, nesse ponto, o mercado na terciária espichou para cima. Então, por exemplo, se eu olhasse esse pequeno movimento, aonde que eu teria um ponto de FVG? Neste candle aqui, beleza? Não ficou nem FVA, nem FVG aqui. O FVG ficou aqui embaixo. Então, este candle aqui, ó, este candinho é quem sofreu com FVG. E que o mercado fez? Chegou nessa região. E o que eu teria de alvo para cima? Eu observo este candle aqui, ó. Então eu teria deste ponto uma região para entrada, do jeito que eu expliquei no vídeo passado, e este ponto para a região de saída. Então, vocês vão observar que o mercado ele vem, pega essas regiões de FVG e muitas vezes ele alonga bastante o trade. Então eu trouxe para vocês aqui do dia de hoje, tanto as compras quanto as vendas, baseado apenas nesse critério que eu expliquei para vocês aqui agora. Então a partir do momento que o mercado fizer pivô de alta, eu já vou querer operar comprado. Mas um pivô de alta na terciária? Sim, pode ser. Sem problema nenhum, tá ok? Vez em quando, esporadicamente, pode acontecer um stop, pode. A maioria dos stops que pode acontecer normalmente é porque a pessoa não consegue ver o alvo. Ele sabe ver a entrada, aqui tem um FVG, mas qual que é meu alvo? É muito simples, pessoal. Expliquei na aula passada para vocês, aula de curso aquilo lá. Então, por exemplo, se eu entro nesse candle aqui, ó, e observo que o primeiro alvo que eu tenho é este candle aqui. Os demais são insights. São insights. Mas ele pode vir mitigar esse último alvo aqui, ó, pode. Veja que tem um último FVGzinho aqui em cima. Quando esse mercado bate até a venda aqui, ó, acontece também que ele vem fechar esse de baixo. Então pode acontecer para os dois lados? Pode, mas a gente vai dar preferência pelo menos para a tendência terciária para que vocês não corram o risco de vocês tomarem stop. Eu separei aqui, ó, todas as vendas e todas as compras do dólar do dia 28. Perfeito? E vou trazer para vocês o resultado, mesmo que fosse com um contrato. Observe que alguns desses trades aqui ocorreram vamos dizer assim, o mercado ele foi lá e pegou os dois contratos, do jeito que eu explico no ponto lá do último vídeo, beleza? Então a gente tem a Fibonacci nossa modificadazinha, beleza? Por exemplo, eu quero fazer a entrada a partir deste candle aqui, ó. Este candle aqui foi o candle que tinha o primeiro FVG aqui em cima, o mercado caiu, deixou esse ponto de FVG aqui. Vamos pegar ele aqui, opa,
eu pegar ele aqui, ó. Vocês vão observar aqui, ó. Subindo, ficou FVG aqui não, ficou aqui não. Teve um pequeno embalo assim entre dois candles, mas não foi um FVG, aqui não teve. Primeiro FVG aqui em cima, certo? Então esse mercado criou toda uma condição compradora para poder vir fechar esse ponto de FVG. O que, que nós teríamos por alvo a partir disso aqui? Óbvio, pessoal, que eu tenho esse candle. Porém, eu olho aqui embaixo, eu percebo um outro FVG aqui embaixo. Então, é FVG buscando FVG. Então, seria uma venda daqui, buscando, antes de mais nada, esse primeiro alvo aqui. Como eu não tenho topos aqui atrás, se eu tivesse um topo aqui, logicamente seria o topo, como eu expliquei na aula passada. É um FVA. Quando o mercado ele tem estruturas que foram rompidas e não foram mitigadas nessa região, neste ponto ficou um Fair Value Area, uma área de valor justo, ok? É uma área. Então, quando for topos é área, quando for entre candles é FVG. É um gapzinho de valor justo. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês de forma bem simples, não quero ser muito longo nesse vídeo, mas para o dia, já virou aqui à noite, ó, para o dia 28, que foi terça-feira, eu coloquei tanto as compras quanto as vendas, pessoal. Não coloquei aqui com as operações que chegaram a pegar 2 contratos, foram bem poucas que pegaram 2 contratos, aí deve ter sido umas 3 ou 4 operações apenas. Todos esses números que tem aqui, ó, são entradas que nós tivemos. Algumas o preço foi muito mais além, pessoal. Eu estou colocando esse resultado como o primeiro alvo da operação. O primeiro alvo de scalp. É um scalp, beleza? Mas esse mercado ele desenvolve muitas vezes e ele vai embora. Ainda mais por isso que eu falo assim, ó, como é uma operação baseada no colapso ou na euforia, é um tipo de entrada para colapso e euforia. Se o mercado tiver alvos e você fizer uma entrada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do dólar, tá? O que aconteceu? O que aconteceria se o mercado rompesse esse fundo? Obviamente que ele viria buscar esta região, certo? É esta região de fundo. Então o mercado teria tudo para chegar nessa região aqui, e aqui sim ele travar? Sim, mas enquanto ele não reverter, rompendo um topo anterior, o mercado continua numa estrutura baixista. Então olha só, se eu faço uma venda nesta região que aconteceu aqui, ó, eu coloquei meio ponto o primeiro alvo, mas eu sei que o alvo viria para esse fundo. Ou seja, não seria um alvo tão curto assim. E o mercado veio? Com certeza. Então eu faria uma entrada aqui, ó. Busquei o primeiro alvo, é meio ponto. Mas eu teria aqui, ó, 20 pontos para buscar. O mercado desceu muito mais, pessoal. Desceu 33 pontos. Das entradas aqui, depois que ele entra em colapso, essa aqui foi a melhor que teve. Nós tivemos outras entradas que o mercado não voltou para pegar. Inclusive eu deixei uma regiãozinha aqui com umas linhas brancas. Veja que ficou FVG, o mercado não pegou. Ficou FVG, o mercado não voltou. Nesse aqui o mercado voltou. Beleza? Inclusive, a gente estava com os mentorados na sala quando aconteceu essa entrada aqui, certo? Então, olha só, teve essa entrada aqui, um FVG que ficou deste ponto a esse ponto, o mercado pegou, mas o que aconteceu depois? O mercado deu continuidade porque ele tinha alvo lá para baixo. Olha aqui, depois ficou um outro FVA, aqui já é um FVA. Por que FVA? Porque o preço fez um topo, um fundo, e veja que este fundo não teve teste. Então o mercado, quando tem um FVG é uma coisa, quando tem um FVA, o FVA normalmente ele é um pouco mais poderoso, pois ele é um fundo, perfeito? Então esse mercado, quando tocou nesse fundo aqui, obviamente que teria não só esse fundo para testar, pessoal, porque normalmente ele pode, se o mercado fez isso aqui, ó, quando volta aqui, ó, ele pode gerar essa venda até esse fundo e até mesmo romper esse fundo. Mas se eu fosse pegar para primeiro alvo, veja, eu coloquei um ponto, que seria aqui, ó, o topo desse candle. Como eu não tenho FVGs aqui para trás, ficaria com o topo desse candle como uma região para teste. Eu coloquei um ponto nisso aqui, pessoal. Então assim, ó, esse resultado que eu trouxe para vocês aqui, ó, é um resultado de primeiro alvo. Então vamos lá, primeiro alvo. Nas vendas, o que nós tivemos de resultado? 17 pontos e meio. Vou aumentar aqui, ó, 17 pontos e meio de pegando o primeiro alvo apenas. 20 pontos e meio nas compras, buscando o primeiro alvo apenas. O resultado do dia, isso que eu estou colocando com um contrato só, teria dado R$380. Quando eu falo para vocês que a mentoria é de graça, é porque a mentoria está de graça. O que eu ensino para vocês aqui é literalmente uma virada de chave. Que se você souber aplicar toda a técnica e saber costurar o price action não só na sua mente, mas ver o que ele está fazendo aqui na sua frente, porque assim, muito fácil o mercado, olhar um gatilho do mercado, como eu explico para vocês, gatilho 1, 2, 3 e 4, é muito fácil isso. A parte mais difícil é encontrar os alvos dessas operações, que todo trade tem um alvo específico, galera. Não se iludam. Muitas vezes o mercado fala assim, ele rompeu um topo, então eu tenho uma compra aqui, esse mercado tem que ir até aquele topo agora. Ele pode chegar no meio do caminho, criar um topo mais baixo.
Só que os candles e as tendências terciária e até mesmo secundária vão mostrar pra gente. Então, quando você sabe seguir o preço desde o candle, compreende o price action no seu grão, cara, é muito difícil você tomar stop. Pode acontecer? Eventualmente pode acontecer. O mercado é manipulado totalmente, então ele pode acontecer uma manipulação de 20 topar e depois ele até ir para o teu alvo. Mas você estava com a leitura afiadinha e você vai saber o ponto. No curso, pessoal, vocês aprendem os pontos que o mercado desarma a tua operação. Então, muitas vezes você vai fazer uma operação comprado numa região qualquer e você vai encontrar os alvos lá para cima e você vai entender que hora que ele vai desarmar esta subida aqui para você. De forma bem simples, bem objetiva, que até uma criança consegue aprender. Certo? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó. Que muita gente fala assim, por que você não ensina aqui no YouTube? Galera, eu ensino tudo aqui no YouTube. Praticamente eu ensino tudo para vocês. Como vocês fazeriam uma entrada, gatilho 1, 2, 3, 4, o que o mercado monta numa estrutura secundária, uma terciária, ou até mesmo dos candles. Beleza? Tem um vídeo aí que explica a respeito das tendências. Ali eu falo sobre as 4 tendências. Então, quando a pessoa quer saber seguir o preço, ela tem que saber seguir as tendências desde o próprio candle. Tá ok? Então, só para trazer aqui uma informação para vocês, olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu trocar essa corzinha aqui de amarelo para azulzinha. Isso aqui, ó, é a quantidade de minutos que eu tenho nas mídias aqui no curso. 844.497 minutos, ok? Onde eu abordo até a saciedade todas as estratégias. As lives operacionais de todo santo dia são postadas no curso. A parte conceitual, a parte de como você executar as estratégias, sem ser mesmo nas lives, eu falo assim, de forma didática e conceitual ali, a parte de conceitos, né? Tudo é esmiuçado no grão, pessoal, para que não fique qualquer tipo de dúvida, ok? Se você estiver interessado em participar da mentoria, essa mentoria está aberta, o preço ainda está a R$600, beleza? Pode ser parcelado na Hotmart até 4 vezes, se você tiver interesse. Aí você fala assim, ah, mas não começou mês passado? Galera, a mentoria ela é ininterrupta. Quando você já entra, você vai ter o material didático através do curso, com as videoaulas e as lives já também, que são todas disponibilizadas. E você vai ter as lives operacionais. Então, por exemplo, você começou a estudar uma estratégia. Luciano, comecei a estudar o gatilho Cronos, o gatilho do pivô, comecei a estudar aqui essa segunda onda. Enfim, comecei a estudar um operacional. Durante as lives, obviamente que tudo aquilo que surge na minha frente, na nossa frente aqui, né, enquanto o mercado tá rolando, eu falo para vocês, olha, tá armando o gatilho de compra, tá armando o gatilho, confirmando esse gatilho de compra, está desarmando esse gatilho, quem tiver entrado pode sair rapidinho, não que seja uma sala de call, tá? Mas assim, pode acontecer de algum mentorado chegar e entrar sem que eu saiba, então eu tenho que dar o aviso, olha, acabou de desarmar esse gatilho, beleza? Então tem que tomar cuidado e por aí vai, certo? Simples, objetivo e sem firula, firula. Você literalmente vai aprender a virar a chave. Então, olha só. Aqui eu estou pegando só o do dólar, galera. Se eu pegar o índice, Bitcoin, qualquer um que eu pegar, pro Bitcoin hoje ele ficou nesse topo aqui, ó, dando vendas. Quando ele rompeu este fundo aqui já, ó, já comecei a pensar em venda de novo. Esse fundo aqui é um fundo de referência, certo? Chegou aqui, deu a venda. A gente viu a venda lá na sala, tranquilo, beleza? Então, nós tivemos a possibilidade da venda nessa entrada bem aqui, certo? Tinha aqui todo o parâmetro do que a gente queria para que pudesse realizar isso daqui. Então teve uma entrada, por exemplo, aqui, ó, de venda, de que ele pagou nada 4 mil pontos, que ele tinha que romper esse fundo aqui. 4 mil pontos são R$400 com o contrato, certo? Não passou nem calor nisso aqui. Mas olha só, você está querendo operar aqui, ó, FVG, ó aqui, ó. Esse ponto até esse ponto aqui, ó. 700 pontos, 630 pontos, vamos falar assim, né? Esse aqui foi um dos primeiros FVG do dia que a gente olhou aqui, ó. Então aqui, ó, só aqui já deu 700 pontos. 700 pontos são R$70, pessoal. São praticamente 700 pontos no 700 pontos não. São 350 pontos no mini índice. São 7 pontos no dólar, certo? Então teve outras entradas aqui, teve outras entradas aqui. Quando o preço ele cria essa condição compradora, ele pivota aqui, ó. Se vocês observarem bem aqui no Bitcoin, olha só. Ele cria um fundo e ele pivotou. Quando ele pivotou dessa subida, se você for contabilizar, o último FVG que nós tínhamos nessa subida não foi aqui, foi aqui, ó. Esse preço bateu no FVG e aonde que ele teria por alvo de FVG, já que ele criou uma estrutura terciária compradora. Este ponto de entrada e este candle aqui, ó, o fundo dele não havia sido testado. Então eu tinha um FVG aqui e quando esse mercado desceu até aqui embaixo,
Ele deixou esse fundo desse candle para teste. Como eu não tenho fundos aqui de FVA, então seria uma entrada aqui para compra e uma saída aqui, mais 1.700 pontos. Eu não preciso nem ficar fazendo, pessoal, o cálculo disso aqui. Eu trago o cálculo de um ativo só para vocês poderem entender que a parada é muito séria. A parada, ela é muito segura. Ela é muito segura. Inclusive, quando você faz uma entrada que o mercado pega 2 contratos, quando eu falo 2 contratos, pessoal, eu sempre falo com a mão mínima. Mas eu não quero criar na mente de vocês que vocês vão operar com pouco. Tem gente aí que opera com 20, 30, 40, 100 contratos. Então eu falo assim, 2 contratos de forma bem tranquila, porque a maioria das pessoas que perderam dinheiro no mercado fica um pouco ressabiada de continuar colocando dinheiro no mercado. Então vamos supor que você opera com 2 mini contratos. Essas operações aqui teriam progredido um pouco mais. Em questão de 2 dias aí, você sabendo operar tudo. Isso que eu coloco aqui só um dos operacionais. Aqui teve muito mais operacional rolando. Ou seja, as estratégias que vocês têm no curso disponíveis é para você operar todas as condições do mercado. Euforia, colapso, contra-tendência, a favor da tendência, final de pullback, começo de pullback, teste de fundo, teste de topo, tudo que aparecer. De FVG a parte do outro operacional que eu tenho, que é o chamado, que eu chamo de andarilho também, que é um seguidor de preço, principalmente quando o mercado está em tendência eufórica ou em colapso. Certo? E o andarilho aqui, quanto que teria dado junto? Galera, se eu somar todo o operacional no final de um dia desse aqui, eu nunca peguei para fazer isso daí, tá? E também nunca operei isso daí. Não tem cabeça para você ficar o dia inteiro na frente do gráfico operando tudo e ficar o tempo todo ali, né? Da hora da abertura até o final do fechamento. Mas se você pegar para operar todas as estratégias que vocês têm disponíveis no curso, galera, vocês fazem muito dinheiro, tá? Só uma estratégia aqui pagou 380 e estou contabilizando um contrato, sendo que algumas aqui pegou 2 contratos. Quando pega 2 contratos, eu procuro alongar, eu saio com um contrato no primeiro alvo e deixo alongar. Por exemplo, aqui pegou só um contrato. Se tivesse pego 2, daria para ter alongado. Beleza? Pegou um contrato, daria para alongar? Daria. Aqui, olha só, olha essa entrada aqui, ó. 3 pontos, mesmo assim foi lá no fundo. Essa entrada aqui foi lá no fundo. Essa entrada aqui foi lá no fundo. Então você começa a olhar, essa entrada aqui, ó, veio no fundo, só que eu contabilizo só o primeiro alvo. Se eu fosse contabilizar todos os alvos, esse valor aqui tinha passado de R$1.000 hoje, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, o que eu quero dizer aqui hoje? Eu quero ensinar vocês a tirar dinheiro do mercado. De verdade, pô. De verdade, o canal aqui ele não é suspeito, vamos falar assim, né? Ah não, esse cara tá só querendo vender curso. Não, de jeito nenhum. Eu estou ensinando vocês aqui a arrancar dinheiro do mercado com mais uma estratégia que eu estou disponibilizando para vocês. Então quando vocês tiverem uma tendência terciária assim, vocês vão ter a possibilidade de vocês fazerem a compra. Luciano, mas o mercado está caindo. Galera, primeiro estuda. Cai na frente do gráfico, pega esses contextos que eu tenho ensinado para vocês, estuda. E até que onde eu vou comprado? Até a hora que o mercado pegar e reverter isso aqui. Reverteu, pivotou para baixo, a partir daqui você já está operando vendido. Vendidinho. Tranquilo? E se não romper fundo? Aí que tá. Muitas vezes pode acontecer um trade exatamente no fundo, ficar tipo um FVG aqui na região do fundo. Você pode fazer ele? Pode. Mas esses são os trades que tem um risco de médio para mais alto. Por quê? Porque se esse mercado subir aqui rompendo um topo dessa descida, significa que ele vai fazer um fundo duplo. Certo? Então vocês têm que ficar atento nessa região aqui, nas entradas, e buscar literalmente o primeiro alvo. Embora que a gente saiba que ele pode, ó, estilingar mais adiante. Tranquilo? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Essa estratégia é para vocês virarem a chave também aí. Tranquilo? Se ficar com dúvidas, não sabe como realizar essas entradas e quiser aproveitar esse preço de mentoria que ainda está de graça, tá, que está de graça, porque vocês vão literalmente ficar consistente no mercado. Quem está muito machucado, quem está fazendo tratamento psicológico porque já perdeu dinheiro no mercado, não existe tratamento psicológico maior do que a assertividade. Não tem nada que resolva o problema de medo, de frustração, de confiança no mercado, que senão a própria assertividade. Então, sendo assertivo, você, logicamente, não só vai ficar feliz, como você também vai ficar sem o tal do medo. Você vai ficar confiante, certo? Então, eu não preciso pegar nem índice, nem nada aqui, beleza? Para vocês entenderem. Teve compra, teve venda no índice. De todo jeito, o mercado vem, constrói uma estrutura altista. Eu já posso pensar em fazer o trade, mas eu tenho que sempre estar amparado pela segunda visão. Não só de ver os pontos de FVG, mas ver os seus respectivos alvos. Tá certo, galera? Então, assim, uma análise para amanhã. Tá? Só para corroborar aqui para vocês. Ó. Tem esse topo. Se o índice romper esse topo, eu posso pensar em compras? Posso. Ele pode voltar para esse topo aqui ou romper topo a topo. Eu acredito nisso? Não acredito tanto, tá, galera? Mas ele pode. Tá numa região de teste de topo. Ele pode vir no 50% disso. Se ele romper esse fundo, ele muda totalmente a estrutura macro. Estávamos na expectativa de venda aqui.
Tem um dos vídeos que eu ensino aqui no canal que é a respeito de amplitude. A última amplitude que nós tínhamos aqui macro, após romper esse fundo, era esta, certo? E o que aconteceu? O mercado, hoje, ele chegou exatamente nesta amplitude. Percebe? Ó, ele está exatamente na amplitude, replicando esta mesma amplitude. Então, ele chegou nessa amplitude, que ele fez, ele caiu. Ele chegou nessa amplitude aqui agora, o que ele fez? Já criou a condição vendedora lá. Então teve vendas aqui nessa região hoje. Eu já estava na expectativa, já tinha alguns dias. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 dias para ele chegar nessa região. Então foi comprado? Foi comprado. Ah, mas no macro o mercado está caindo. Galera, o macro está caindo, mas a gente opera mais a secundária, beleza? E a terciária e a quaternária, que são os candles para refinar a nossa entrada. Então teve vendas aqui sim. Tranquilo? E agora vamos ver o que o mercado vai fazer amanhã nessa análise. Se ele romper esse topo, eu penso em compra. Se romper esse fundo aqui, ó, continuo vendido. Tranquilo? Simples assim. Posso pensar em vendas aqui nesse topo? Sim. Se souber encontrar o final do pullback, saber identificar o final do pullback, pode sim. E o dólar? Galera, o dólar tá bem simples também, ó. Se romper essa região aqui, ó, penso em compras. Se continuar rompendo fundos, penso em vendas. Tem alvos aí para trás? Olha, deve ter alvos aí para trás. Se não conseguir encontrar ali no histórico dele, vai encontrar só no Dolfut aqui, né? WDO Fut. Dá para encontrar. Orientação aqui pelo diário, certo? Ó, tá violando esse fundo aqui. Então ele pode vir buscar esse próximo fundo aqui, ó. Tem um fundo aqui para buscar. Eu posso marcar aqui e depois levar para lá essas linhas, beleza? Tem outro fundo aqui. Então muito provavelmente ele pode chegar nesse fundo, pode. Esse topo já foi testado aqui, então ele rompendo esse fundo aqui onde ele está agora, ele pode vir buscar essa região aqui embaixo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ó, ele está chegando num possível alvo aqui, ó. Então pode ser que ele gere uma compra nessa região aqui, pode ser que ele gere uma compra. Mas enfim, tá desse jeito ali então, ó. Rompeu aqui, é continuar vendido. Rompeu aqui, a gente pode pensar em compra. Essa compra vai longe? Galera, isso aqui, ó, ele estava testando esse fundo aqui, ó, quando ele rompe. Então ele testou, deu vendas aqui e tal. Se ele romper esse topo aqui, ó, eu acredito que já tem esse primeiro ponto de inflexão. Então eu tenho uma compra que pode chegar até esse fundo, sim. E se ele parar antes? Eu vou ver, o preço vai dizer para mim, ó, uma região de 100% da projeção tá mais ou menos ali, né? Então é isso. Por alvo aqui em cima e no índice. No índice, se ele romper esse fundo, eu tenho esse próximo fundo. Ok, se ele romper esse fundo, se romper esse topo, ele vai ter que buscar topo a topo aqui, romper todos os topos. E vir nesse, ou mesmo romper esse aqui da continuidade. Se romper esse fundo aqui, próximo ponto de inflexão, eu tenho esse topinho, não foi testado, eu tenho esse topinho embaixo, também não foi testado, e eu tenho o próprio fundo, certo? Então chegar nessas regiões aqui, ó, são alvos. São alvos. Com certeza são alvos. E o último alvo está aqui no fundo. Perfeito? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se você é novo no canal, se inscreva. Peço encarecidamente para vocês deixarem seu comentário. Esse comentário, pessoal, é de suma importância. Qualquer coisa, valeu, escrevam qualquer coisa. Não é possível que vocês assistam aqui no último vídeo 740 visualização, 750 mil visualização para 5 comentários. Ou vocês entenderam já de praxe, ou eu expliquei muito mal, né? Mas vamos lá, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira para vocês, excelentes trades aí. Tamo junto, pessoal.